Então, se eu pegar, por exemplo, essa barra aqui, ó, seria como se fosse aquela barra que eu desenhei, e soltar ela, o que vai acontecer? Ela vai começar a entrar em movimento. Como eu não quero que ela entre em movimento, a representação física do meu dedo seria o quê? Ali na parte central dela, seria isso aqui basicamente, é o fulcro, que é o triângulozinho, que é o fulcro, que é o triângulozinho ali, e esse triângulozinho ele está fazendo o quê? Ele está impedindo que essa barra ela caia em queda livre. Então isso aqui é um tipo de apoio, né? Eu poderia colocar um apoio só, eu poderia colocar dois apoios, né? Eu poderia segurar ela assim, né? Então, esses apoios para engenharia, eles podem ser de vários tipos, que foi o que eu coloquei lá no resumo para vocês, tá? Então, qual que é o objetivo aqui? Eu quero que entre em equilíbrio. Ok. Para que entre em equilíbrio, eu tenho que colocar um apoio. Beleza. Para que eu coloque um apoio, eu tenho que escolher qual tipo de apoio. Se vai ser um apoio simples, se vai ser um apoio fixo, ou se vai ser um apoio um pouco mais específico. Então, eu vou separar os apoios da engenharia aqui para vocês, né? Então, existe o apoio. Vou colocar já os nomes certos. Móvel, apoio fixo e engaste. Tá? Então, coloquei eles aqui, ó. Vou colocar ele aqui para baixo. Aumentar a escala, fechou. Então, assim, basicamente, não ficou bom. Isso. Então, basicamente, nós temos esses três nomes de apoio, né? Que a gente pode chamar de apoio móvel, de apoio de primeiro gênero, tá? Ou apoio sobre roletes, ou barra deslizante, tá? É um nome que pode aparecer nos exercícios. O apoio fixo, ele é chamado de... Nossa, tá difícil. Ele é chamado de apoio articulado ou rótula, tá? E o engaste, ele vai ser o fechamento ou engaste mesmo, que é o mais comum. Então, esse apoio móvel aqui, ele tem a característica de ser desenhado assim, ó. Então, ele vai ser como se fosse um triângulozinho, certo? Ficou torto, desenhar com a régua, né? Então, ele vai ser tipo um triângulozinho assim, ó, certo? E ele vai ter a parte deslizante dele embaixo. O que significa isso? Significa que eu posso substituir essa parte deslizante abaixo por um rolete, que seria como se fosse um patins, né? Então, qual que é a tendência do patins? É que a bolinha que está embaixo do patins, ela consiga correr, né? Então, esse apoio aqui, ele é um apoio que ele limita apenas a parte vertical. O que significa isso? Significa que se eu colocar alguma coisa em cima aqui, alguma coisa em cima dele, ele consegue deslizar nesse eixo. Então, ele consegue fazer esse movimento de vai e vem. Mas, se eu colocar alguma coisa sobre ele, o que ele faz? Ele cria uma reação vertical para cima. Então, igual eu falava para vocês, o equilíbrio, basicamente, ele vai limitar dois pontos, que é a translação e a rotação. A translação é o me mexer no plano cartesiano, em x ou em y, porque a gente está falando de figuras bidimensionais. Já a rotação é o rotacionar no plano, tá? Então, esse apoio móvel, ele vai impedir a translação, que é o movimento, em um dos eixos. Então, eu posso falar que ele vai ter uma reação de apoio. Então, aqui, ó, se eu tiver alguma coisa apoiada em cima, aqui, ó, vamos supor, tem uma barra, deixa eu desenhar aqui. Tem uma barra, por exemplo, ó. Tem uma barra aqui, ó. Essa barra, ela tá simplesmente apoiada. Como eu encosto pela terceira lei de Newton, se eu encosto em alguma coisa, essa coisa encosta em mim. Então, essa barra, ela tá colocando o peso próprio dela em cima desse apoio aqui, então vai ser criado verticalmente para cima uma reação de apoio, que geralmente eu chamo de vertical ou horizontal, porque eu acho a representação um pouco mais fácil. Então, aqui, se esse aqui for o ponto A,
E eu também uso letras, porque a professora Vânia, que vocês vão pegar lá na frente da disciplina, também usa, então a gente padronizou para vocês aprenderem de uma forma só, daí depois vocês não se confundem, tá? Então aqui é o ponto A, então aqui vai ter uma reação vertical no eixo A, né? Por quê? Porque, ó, ele pode deslizar da esquerda para a direita, só que de cima para baixo ele para, então ele trava. Então isso aqui é uma reação de apoio, tá? Daí eu posso fazer o quê? Eu posso pegar esse apoiozinho triangular e virar ele. Então eu posso desenhar ele ao contrário. Então eu vou desenhar ele aqui só para vocês verem. Ó. Aqui vai ter tipo deixa eu fazer vermelho. Então aqui vai ter, por exemplo, o fulcrozinho, tá? Esse triângulo é o nome de fulcro. Ele vai estar vertical assim. Fechou. E agora eu tenho uma barra apoiada nesse sentido. Vamos ver. Vou fazer de preto. Então tem uma barra aqui e eu tenho uma força F aqui, ó. Então eu tenho uma força externa aqui, ó. Opa. Uma força, sei lá, muito forte comprimindo essa barra, né? Como se eu tivesse isso aqui, ó. Tem o apoio e aqui tem a barra, ó. Então ela está empurrando. Então, se aqui for o ponto B, por exemplo, aqui, ó. Aqui for o ponto B, certo? O que acontece? Aqui vai criar uma reação que vai impedir que esse ponto B ele vá para trás. Então eu vou chamar de reação horizontal em B, tá? Então, isso aqui ele vai impedir apenas uma translação. Então, essa translação é a translação na direção onde esse fulcro, ele se encontra, tá? Então, no caso, se ele estiver posicionado com o triângulo para cima, a reação é para cima. Se ele estiver com o triângulo para o lado, a reação é para o lado do triângulo, dependendo do sinal, né? E se ele estivesse em cima, a reação seria para baixo, dependendo do sinal também, tá? Então, esse aqui é um apoio móvel. Agora, dando continuidade, o que vai acontecer? Vou ter um apoio de segundo gênero, que eu chamo de apoio fixo, tá? Que agora eu vou fazer de azul. O apoio fixo, ele é a mesma representação do fulcro, tá? Só que agora, embaixo dele, ele vai ser preso ao chão. Certo? Então, ele está preso ao chão. O que significa isso? Significa que ele está como se fosse colado, sabe? Como se fosse um pino que impede que ele se mova do lugar ali. Então, se eu representasse isso meio que bidimensionalmente, né, numa estrutura ali uma estrutura de verdade, né, ele seria mais ou menos isso aqui, ó. Ele vai ter como se fosse um eixozinho aqui, né? Aqui ele vai ser uma linha reta. Aqui ele vai ter o lugar para colocar um pino. E aqui eu vou conseguir encaixar uma barra por dentro dele. Então, se eu olhar isso aqui de frente, ele vai ser basicamente isso. Opa! Ele vai ser basicamente isso aqui, ó. Ele vai ser basicamente isso aqui, ó. Se eu olhar isso aqui de cima, então o que vocês vão ver? Vocês vão ver uma parte que é mais ou menos assim, ó. A parte azul é como se fosse um apoio. Opa, fazer reto, né, professor? Aqui vai ser tipo um apoio. Vai ter mais um apoio desse lado que vai fazer ele ser segurado. E aqui no meio, de dentro, cadê minha régua? Um quadrado, vou fazer de preto. Eu tenho uma barra que está fixa, certo? E eu faço o quê? Eu passo um parafuso entre eles, ó. Daí esse parafuso, ele corta todas as peças ali, ó. Então, deixa eu cortar aqui, ó. Então, o que vai acontecer? Ele vai ser como se fosse eu pegar aqui, olha na câmera, como se eu pegasse isso aqui, ó, e fizesse esse tipo de rotação, ó, pegando aqui, ó. Então, ele está meio que apoiado, ele não consegue mover em X e ele não consegue mover em Y. Só que ele consegue fazer o quê? Rotacionar. Essa aqui é a vista superior e essa aqui é a vista lateral, né? E o parafuso, ele estaria aqui, ó. Em vermelhinho, ó. Beleza, tá? Daí eu represento ele assim, ó. Então, isso aqui, ó, se tiver, por exemplo, igual essa representação aqui, né? Da barra apoiada ali, ó. Vou desenhar a barra. Ela teria, tipo, a representação... Opa!
Vamos, professor. Ele teria a representação aqui vertical para cima, né? Ó. Vou fazer a barra horizontal, vai ficar mais bonito. Vai ter a barra aqui, né? Essa aqui é a seção de corte da barra, né? Então, isso aqui, como é um apoio fixo, vou chamar esse aqui apoio C, tá? Então, ele vai ter uma reação vertical em C, e aqui ele vai ter uma reação horizontal em C. Quem vai definir o sentido das reações vertical-horizontal vai ser o carregamento externo, tá? Então, eu só estou colocando assim como forma de representação. Então, se você perceber, ó, se você girar a peça, então não vai fazer sentido nenhum, só vai mudar a nomenclatura. Uma vai ser horizontal, outra vai ser vertical. Daí, nesse apoio aqui, ele só vai ter a rotação dele ali, tá? Então, tem duas reações, apoio do tipo fixo, tá? Então, apoio móvel, apoio do tipo fixo, não consegue movimentar. E o último tipo de apoio, se a gente representasse ele né, de uma forma real, ele seria como se fosse uma parede, deixa eu fazer aqui, é como se fosse uma parede, então imagina um pilar, né? Então esse aqui é o pilar. Daí aqui dentro do pilar, ele vai ter uma viga que está dentro desse pilar, então ela foi encaixada por dentro. Então dessa parte aqui ela não tem. Então, essa parte aqui ela some. Eita. Tira essa régua aqui. Diminuir minha borracha. Então aqui dentro não teria essa parte aqui, né? Então é como se fosse uma viga encaixada por dentro no pilar. Observe que essa viga encaixada dentro do pilar aqui na câmera, ela é como se eu pegasse a minha mão ao redor dessa barra e fixasse aqui, ó. Qual que é a tendência? Não consegue mexer em X, não consegue mexer em Y e ela não consegue rotacionar. E a tendência disso aqui é tipo apoiar, né? Então eu apoio e aqui cria o esforço, tá? O nome disso aqui é engaste. E o engaste eu posso fisicamente representar ele assim, ó. Então ele vai ser como se fosse uma paredinha, que é o caso desse pilar aqui, com os risquinhos, quer dizer que ele está apoiado, e é uma barra presa nele, tá? O engaste, ele vai impedir duas translações, como se fosse um apoio fixo, mais a rotação. Então, no caso aqui, ó, se aqui for o ponto, eu usei C, agora é o ponto D. Agora é o ponto D. Nesse ponto D, vai ter uma reação vertical do ponto D, vai ter uma reação horizontal aqui no ponto D, e ainda vai ter uma rotação ou um momento. Quem vai me dizer se o apoio ele vai ser para cima, para a direita e anti-horário, vai ser o carregamento externo, tá? Porque isso aqui isso aqui é só um sentido, porque é uma grandeza vetorial. Mas eu tenho que calcular, então, para saber se ele vai ser no sentido horário ou anti-horário, que é o que a gente vai fazer agora, tá? Então, ó, esse aqui é o engaste, esse aqui é o apoio fixo, e esse aqui é o apoio móvel, tá? Eu quero ver ali no chat agora se tem alguma dúvida. Mandem aqui para mim. Ou liga o microfone. Tá tranquilo? Ninguém falou nada. Vocês devem ter desligado a minha aba e estão assistindo o vídeo no YouTube, né? Tranquilo. Beleza. Claro, professor. Todo mundo tranquilo aí. Tudo tranquilo, tá tudo ótimo. Ninguém tá vendo o YouTube, não, professor, juro. Então, fechou. Olha lá. Então, o que eu vou fazer? Vou continuar ali. Então, ó, esses aqui são os tipos de apoio. E agora eu vou explicar os carregamentos, tá? Os carregamentos, eles são chamados de três, na verdade, são divididos em três tipos. Tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Tem a força concentrada, tem o carregamento uniforme e tem o carregamento uniformemente distribuído. Tudo isso tem lá na minha aulazinha que eu postei hoje, tá? Só estou revisando com vocês aqui para a gente fazer uns exercícios. Então, ó, e tem um momento aplicado no ponto. Eu esqueci o momento, coitado. Tem um momento.
Então, assim, ok. Esses carregamentos aqui, eles são formas de representar o que acontece externamente numa estrutura. Então, eu vou falar, por exemplo, de uma estrutura horizontal, feita, por exemplo, de concreto armado, e ela se chama viga. Então, é uma viga de concreto armado, tá? Todo mundo sabe a diferença de viga e pilar, né? Pilar ou coluna é uma estrutura vertical, pode ser inclinado, e a viga ela é uma estrutura horizontal que também pode ser inclinada, tá? Daí, o que vai acontecer? Essa viguinha que eu vou desenhar, eu vou, propositalmente, fazer com que ela esteja apoiada em apoios que eu acabei de ensinar. Então, aqui eu vou ter 3 vigas. Eu vou fazer uma viga aqui, uma viga ali, uma viga aqui. Eu tenho que fazer aqui, porque eu deixei pouco espaço, né, professor? Deixa eu recortar aqui rapidinho. Eita. Dá Ctrl+C, Ctrl+V? Não funciona. Ctrl+C, Ctrl+V. Não dá. Cara, tem que desenhar outro. E aqui eu vou desenhar uma viga também. Uma viguinha aqui. E uma viguinha aqui. Isso aqui não tem problema. E eu vou fazer os apoios nela. Para nós, na parte da engenharia, a gente vai, aqui na parte da análise de sistemas físicos, a gente vai estudar estruturas que sejam isostáticas, tá? Que é o que eu expliquei lá no vídeo, depois eu comento isso aqui. Então, aqui eu vou falar, então, que tem um fulcro, deixa eu fazer outra coisa. Então, aqui vai ter um fulcrozinho. Então, aqui tem um triângulo. Vou colocar um móvel. Vou colocar um fixo. Vou colocar aqui um móvel. Vou colocar um fixo. Um móvel, não vai fazer diferença a ordem, tá? Aqui também eu vou colocar um fixo e um móvel. E aqui eu vou colocar... Vou fazer um engaste. Eu sou bem diferente. Então, eu fiz um engaste aqui. Então, essas estruturas estão apoiadas. Consegue ver? Ó. Aqui vai ter uma reação. Deixa eu desenhar essas reações, já que vocês estão craque nisso. Então, ó, esse apoio aqui, vou fazer as reações de azul. Ó, é um apoio, então, do tipo móvel, então vai ter uma reação. Então, essa reação ela vai ser vertical para cima. Eu vou chamar de V1. Eu não coloquei os pontos. E esse aqui é um apoio fixo. Então, aqui ele vai também ter uma vertical 1, 2 agora. E aqui vai ter uma horizontal 2. Beleza. Aqui também, aqui é fixo, então vai ter uma vertical 1. Aqui também é um fixo, vai ter uma horizontal 1. E aqui ele é móvel, então aqui vai ter uma vertical 2. Aqui também é um fixo, então aqui o fixo ele tem uma reação vertical 1, horizontal 1. Aqui ele vai ter uma reação vertical 2. E aqui ele é um engaste, então aqui ele vai ter um momento, eu vou fazer anti-horário, eu vou fazer ele horário. Então aqui vai ser um momento, aqui vai ter a reação vertical e aqui vai ter a reação horizontal. Beleza, tá? E agora eu vou falar das forças. O que é uma força concentrada? A força concentrada é como se eu pegasse uma força qualquer da física, que tem, por exemplo, um módulo, uma direção e um sentido, e eu fizesse o quê? Eu pegasse isso e colocasse em qualquer lugar que eu quiser da minha viga, né? Então, deixa eu selecionar aqui e mudar, dar mais espaço para ela. Então, essa força concentrada ela vai ser uma força qualquer. Daí, essa força qualquer, eu vou desenhar em qualquer lugar aqui. Ó. Desenhar aqui. Vou desenhar ela em vermelho. Não, vou fazer ela lá em cima. Então, aqui ela vai ter uma força. Nossa. Ela vai ter uma força. Eu vou chamar de força externa.
Beleza. E essa força externa vai criar quem? Vão criar as reações de apoio, tá? Que é o que eu vou calcular depois. Beleza. O outro tipo de carregamento que pode existir é um carregamento do tipo uniforme. O que é isso? O carregamento uniforme, ele é como se fosse forças aplicadas em todo o comprimento da peça. E como eles são, ele é como se fosse algo que está uniformemente distribuído, ele não é uma força concentrada, tá? Por quê? Porque ele é carregamento, e o carregamento eu não posso utilizar para fazer equilíbrio, até porque nossa reação de equilíbrio, ele não é somatório de carregamentos igual a zero, ele é somatório de força e somatório de momento. Então, eu tenho que dar um jeito de transformar isso. Então, o que acontece? A representação do carregamento, ela é assim, ó. Então, em todos os pontos da viga, está acontecendo o carregamento, certo? E esse carregamento eu represento pela letra Q. Então, aqui vai ser a letra Q. Tá? O carregamento Q, ele tem que ser transformado numa força. Como que eu faço isso? Como isso aqui é uma figura geométrica conhecida, que é um quadrado, eu posso fazer com que isso seja igual a um diagrama de forças nesse sentido, ó. Vai ter a minha viga aqui, ó. Certo? Aqui vão ter as reações, ó, vertical, horizontal, vertical. E eu posso fazer com que esse carregamento cinza, ele se transforme numa reação do tipo força concentrada. E essa reação de força concentrada, ela vai dar bem no centroide da peça. Centroide é o quê? É onde eu posso colocar todo o peso da peça, tá? Que a gente vai aprender lá no segundo bimestre a calcular o centroide da peça, matematicamente, né? Mas isso vocês devem saber da física, né? Porque quando eu pego uma barra, se eu colocar bem no meio dela certinho, ela fica em equilíbrio. Porque todo o peso da barra ele pode ser concentrado no centro dela. Se eu colocar o meu apoio um pouco mais para o lado, ela gira. E isso faz o momento, né? Então, essa reação de apoio para o carregamento aqui, ó, uniformemente distribuído, ele vai ser a área do retângulo. Então, esse R aqui, ele vai ser o Q vezes esse comprimento L aqui, ó, que é o comprimento onde ele está atuando, vezes L. Daí, com isso, eu consigo calcular quanto que vale as reações de apoio, tá? Isso aqui eu não consigo calcular, porque é uma coisa que eu teria que fazer uma integral. Eu acredito que vocês não gostam de integral, nem eu. Como que eu faço a integral? Eu tenho que calcular todas as forças que atuam ao longo de toda a peça. Daí, como isso aqui é uma figura geométrica conhecida, é como correspondente à área do retângulo. Daí, a área do retângulo vale Q vezes L, que é a base vezes a altura. Tá? Então, eu consigo concentrá-la bem no meio ali. Beleza. Daí, com isso, eu resolvo as equações de equilíbrio. Tá? Agora, o uniformemente distribuído, ele vai ser basicamente o quê? Ele vai ser basicamente um triângulo, tá? Porque de um lado vai ter mais carga do que do outro lado. Seria, por exemplo, uma rampa ou uma contenção de solo, tá? E da mesma forma como que eu fiz lá de cima, eu posso transformar isso aqui em uma força, porque eu quero fazer equilíbrio das forças. E daí, como que eu transformo numa força? Eu pego isso aqui, ó, desenho o meu diagrama de equilíbrio, tá? Então, aqui vai ter as reações, né? Só deixa eu desenhá-las aqui, ó. Então, aqui vai ter o V1, o H1 e o V2. E eu pego esse carregamento ali, ó, que é um carregamento Q, e concentro a carga no centroide. O lado mais gordinho do triângulo tem mais massa, então o centro de massa dele desloca, tá? Que a gente vai falar isso depois lá. Então ele vai vir mais ou menos aqui, ó. E essa reação eu calculo fazendo a integral dessa área embaixo da reta inclinada, que no caso seria a área do triângulo, que vai ser o Q vezes o L, que é esse comprimento todo aqui, ó, dividido por 2. Daí, essa reação, ela concentra a 2/3 de L e 1/3 de L, tá? Então, essa reação aqui é uma reação R, que é estaticamente equivalente àquele carregamento. Porque carregamento não é força, e eu só sei fazer somatório de forças, tá? Então, isso aqui eu uso para calcular a reação de apoio.
Beleza. Ok, professor. Agora o que eu faço? Calculo isso aqui e depois volta à situação original, tá? E por que ele fica no caso aqui para vocês está para a direita, né? Mais para a direita. Porque o lado mais gordinho do triângulo é esse lado aqui, e aqui tem mais massa. Então ele concentra 2/3 do comprimento e 1/3 do comprimento. Daí o último caso de carregamento seria como se fosse uma peça aqui e eu vou ter um momento direto, né? Então aqui tem um momento aplicado num ponto. E esse momento aplicado no ponto, ele entraria direto no somatório de momentos, tá? Essa é basicamente, né, a aula que eu dei lá de estruturas, tá? Vou voltar no chat e vou ver se tem alguma dúvida. Estamos aqui, tranquilo? Tá tranquilo? Deixa eu salvar essa folha. Salvar como? Tá, beleza, né? Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse conceito que eu passei para vocês de forças, né, e carregamentos, juntamente com apoio, para calcular o quê? Calcular qual que vale a reação de apoio para que essa estrutura esteja em equilíbrio, tá? Então, eu vou fazer uma nova folhinha aqui, ó, novo, certo? E eu vou fazer um exemplo, por exemplo, ó. Calcule a reação de apoio das estruturas abaixo. Eu vou fazer um de cada tipo, tá? Beleza. Vou fazer a letra A aqui, vou desenhar uma vidinha, tá? Eu vou fazer uma coisa bem caprichada pra gente demorar bastante tempo pra fazer. Então, eu vou fazer ela aqui, ó. Alguém vai ligando o microfone aí e vai pensando nos valores pra gente colocar aqui bem cabuloso. Então, vou fazer uma viga, tá? É mais fácil por enquanto uma viga. Depois eu vou mudar as estruturas para vocês, colocar umas cordas, umas coisas bem loucas, umas molas. Tá? Vou fazer essa viga, então é uma viga, ok. Vou colocar um apoio. Eu sempre vou utilizar um apoio fixo e um apoio móvel, tá? Que vai ser uma estrutura isostática, que é o que a gente consegue trabalhar aqui na mecânica por enquanto. Quando você estiver lá nas análises com a professora Vânia, vai ser uma coisa mais elaborada. Daí tem vários métodos para fazer, que vocês vão ficar bem animados com o conteúdo, tá? Então aqui vai ser um apoio móvel, um apoio fixo. Vamos fazer aqui, esse aqui é o A, esse aqui é o B. Colocou D, então vai ficar D, tá? Então aqui no ponto B, vou colocar de ponto B, eu vou colocar uma força, certo? Essa força, eu vou colocar uma força, vocês querem inclinada? Vamos fazer uma força inclinada. Vou colocar uma força assim, só que ela tem que ser reta. Estou inventando agora o exercício, tá? Então aqui tem uma força. Alguém liga o microfone e fala quanto quer que seja a força aí. 300. 300 kilonewtons? Pode ser. Então, fechou. Então aqui vai valer 300. Fala o ângulo. 45. Ah, muito fácil. Kilonewtons, certo? E aqui tem 45 graus. Coloca 37,5, então, professor. Então eu vou colocar 37, daí 20,5, daí já é sacanagem, né? Aqui vale 37 graus. Ok, fora de escala, obviamente. Daí aqui do lado ainda, ó, eu vou colocar um carregamento uniformemente distribuído. Porque sim. Então aqui eu vou colocar um carregamento uniformemente distribuído. Quanto que vocês querem que vale isso aqui? Hein? Eu vou colocar um valor eu? Certeza mesmo?
Vou colocar 200, então. Aqui eu vou colocar 200 kilonewtons por metro. Essa é a unidade do carregamento, tá? Daí agora eu tenho que colocar umas distâncias, tá? Então, ó, vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, uma reta de cota, tá? Deixa eu fazer em símbolo. Ó, a distância do centro desse apoio aqui, ó, até o ponto B, ele vale alguma coisa. Até aqui, ó, vale uma coisa. E até aqui vale alguma coisa. Me digam as distâncias aí, vocês. Só se vocês quiserem, né? Se vocês não quiserem, eu coloco. Vocês estão participativos hoje, né? Três. 3 aonde? Sim. É, aí mesmo. Aqui do lado, você quer quanto? Pode ser 1 metro? 1,5 cada um, velho. 1,5? Isso. Tá, 1,5. E do lado? 1,5 também. Então, fechou. Você gosta de coisas simétricas, né? Fechou. Fechou. Como que eu começo a resolver isso, gente? Ó, tem uma viguinha. Essa viguinha é uma estrutura horizontal, que tem 2 apoios. Tem uma força de 300 kN com ângulo de 37 graus. E tem um carregamento uniformemente distribuído de 200 kN por metro em 3 metros. E eu quero calcular quanto que vale as reações de apoio de A e D. Como que eu faço isso? Primeiro, eu tenho que indicar as reações, concorda? Ó, isso aqui é um apoio de qual tipo? Apoio móvel. O apoio móvel, teoricamente, ele tem uma reação vertical em relação ao fulcro dele aqui, ó. Então, aqui vai ter uma reação vertical. E aqui, ó, vai ter também uma reação vertical, porque é um apoio fixo. Só que aqui, ó, vai ter uma reação horizontal também, porque ele é fixo, tá? Eu propositalmente coloquei ele para a esquerda, tá? Mas ele vai mudar. Depois eu explico o porquê. Então, assim, ó. Aqui eu vou chamar de reação vertical em A, porque está no ponto A e é para cima. Aqui eu vou colocar uma reação vertical em D. E aqui eu vou colocar uma reação horizontal em D. E eu tenho que descobrir elas em relação às equações de equilíbrio, tá? Vou colocar aqui em cima as equações de equilíbrio que a gente vai usar o resto da vida. Então, ó, somatório das forças em X. Nossa, professor, vou caprichar mais, né? Então, ó, o somatório das forças em X tem que ser igual a 0. O somatório das forças em Y tem que ser igual a 0. E o somatório do momento tem que ser igual a 0. Tá? Eu vou utilizar isso aqui para resolver a minha estrutura. E esse é um dos conteúdos que eu mais gosto na engenharia. Porque tudo tem que ficar em equilíbrio, né? Então, dei nome aos bois, que é o quê? Colocar as reações de apoio. Agora eu tenho que identificar os carregamentos, tá? Como vocês estão iniciando nisso, fica às vezes um pouco mais difícil de visualizar. Mas eu recomendo, quem não consegue visualizar direito, fazer um diagrama de corpo livre. Vocês lembram o que é um diagrama de corpo livre, né? Você representar tudo com barra. Então, aqui é a barra preta ali, né? Vou representar ela sem dimensão. Ó, aqui vai ter a vertical em A. Vou fazer de azul. Tá. E vai ter a vertical em A. Vou fazer com caneta também. Ó, aqui vai ter a vertical em A. Aqui vai ter a vertical em D. E aqui vai ter a horizontal em D. Além disso, eu vou ter os carregamentos. Observe, essa força de 300, ela não tem distâncias que fazem 90 graus com ela. Então, eu tenho que fazer o quê? Para que eu consiga fazer um momento perfeitinho, bonitinho, eu tenho que fazer a decomposição. Ó.
Então, aqui vai ter a decomposta dela em Y, e aqui vai ter a decomposta dela em X. Além da reação do carregamento aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês, ó, que o carregamento ele é uniformemente distribuído, e como ele é uniformemente distribuído, ele vai ter uma reação equivalente a ele. E no caso aqui, ele vai ser bem no centroide da peça. Tá? Eu vou chamar de reação R. E essa reação R, ela vai estar em 1,5 metros aqui, e 1,5 metros aqui, porque é L sobre 2, L sobre 2. Quanto que é metade de 3? 1,5. Eu coloquei aqui, ó. Então, essa distância aqui eu separei bem certinho aqui, ó. Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Vou escrever essas reações ali, ó. Só para ficar mais bonito. Ó, vou pegar aquela FY ali. Aqui vai ter a reação R. Aqui vai ter aquele FY. Eita. Aqui vai ter a reação em Y ali. E aqui vai ter em X. E as distâncias, ó. Essa distância aqui é 1,5 m. Essa distância aqui é 1,5 m. Essa aqui é 1,5 m, 1,5 m, tá? Que é tudo proporcional. Então, aqui tá tudo marcado ali em cima, tá vendo? Não vou ficar desenhando de novo. Vou desenhar essa verdinha um pouquinho mais pro lado, tá? Desenhar aqui. Igual. Pronto. Fechou? E agora eu tenho que nomear elas, tenho que fazer o valor numérico delas, tá? Vou fazer aqui do lado. Então, ó, observe nesse triângulo vermelho ali em cima, ó, e o quê? Esse f de x, ele está encostando no ângulo. Então, a força em x, deixa eu fazer de vermelho aqui, ó, azul. Essa força em x, ela vale a força de 300 vezes o cosseno de 37. Essa força em y é o cateto oposto do triângulo ali, ó. Então, ela vai ser vezes seno de 37. Daí a força, vou colocar ela aqui, ó. A força ela é 300, então vai ficar... Eita! Vou aproximar para ficar bonito. 300 cosseno de 37 graus. E aqui embaixo vai ficar 300 vezes seno de 37 graus. Dá igual, vou calcular aqui rapidinho, ó. 300 cosseno de 37 dá 239,5 kilonewtons. E aqui vai dar 300 seno de 37. 180,54. O quê? 300 cosseno de 37? Isso. E 300 vezes seno de 37. 180,5. Deu isso também? Fechou. Então, esses aqui são os valores de F. Agora eu vou calcular o valor do R lá, que é a reação vermelha. Tá? Desculpa, a reação verde. Esse R ali, ó, ele vale o valor de R igual a carga, né, que é o carregamento, vezes o L. Então, esse carregamento, ele vale 200 kilonewtons por metro. Então, ele vale 200. Ele vale 200, bonitinho. E ele está distribuído em quantos metros? Vezes 3. Então, ele é igual a um carregamento de 600 kilonewtons. Consegue ver que o metro sumiu? Agora sobrou só kilonewton? Beleza. Então, ó, aqui vale 600. Esse f de y aqui e o f de x eu já sei o valor.
Então, o f de x, ele vale 239,5. Então, aqui, ó, 239... Opa, é x. 239,5. E o y vale 180,5. Agora que eu sei todos os carregamentos, eu consigo calcular quem? As reações de apoio. Daí, como que eu faço isso? Eu sempre começo pelo momento, tá? Porque o momento, ele já me permite que eu tire duas equações, tá? Então, agora eu vou calcular as reações. Agora eu vou fazer o momento, então. Então, as reações de apoio, eu vou começar pelo somatório do momento. Daí, assim, ó, pessoal, a gente tem que ser esperto para facilitar a nossa vida, tá? Qual dos dois lados ou aonde eu vou fazer o momento? Eu sempre vou escolher para fazer o momento em um dos apoios. Daí, qual? Então, nós temos dois. Vai ser no apoio que tem mais incógnitas. Daí, no caso, o que tem mais incógnitas é esse apoio aqui, ó. Tá? Então, eu vou fazer o momento em D. Então, ó, o somatório do momento no ponto D tem que ser igual a 0. Tem que ser igual a 0. Fechou. Então, é como se isso aqui não existisse mais, ó. Como que eu vou fazer para que isso aqui não existisse mais? Vocês vão imaginar que aqui é fixo. E o resto é tudo móvel. Ó, essa força de 600, ela gira nesse sentido. Essa força de 239, ela não gira porque ela está na linha de atuação do apoio. Essa força de 180, ela gira nesse sentido. E essa força VA, ela gira nesse sentido. Tá? E eu vou escrever isso, ó. Então, o VA, ele vai girar no sentido horário, então vai ficar negativo. Menos VA, vezes a distância até o ponto. Então, a distância em linha reta. Consegue ver que essa força, ela é perpendicular à barra, então eu posso pegar essa distância aqui, ó. Então, essa distância, ela vale 3 mais 1,5 mais 1,5, vezes 6. Beleza? Essa força de 180, ela está girando no sentido anti-horário, positivo. Vai ficar 180,5 vezes a distância perpendicular. Vai ficar, ó, 3 metros mais meio, 4,5. Acho que tá ali. Mais 180,5 vezes 4,5. Beleza. E mais essa força de 600, que também está girando anti-horário, mais 600 vezes agora, ó, metade da distância, 1,5. Isso tudo igual a 0. Calculando ali, ó, vai dar menos 6VA mais, vai ficar, ó, 180,5 vezes 4,5 mais 600 vezes 1,5 dá 1.712,2. Isso é igual a 0. Vou passar para o outro lado da equação. Então, vai ficar, ó, sobe aqui em cima. Vai ficar menos 6VA igual a menos 171,2. Opa! 171,12,2. E vou isolar o VA. Números negativos divididos entre si dá positivo, né? Então vai ficar 1712,2 dividido por 6 dá uma reação em A de 285,36 kilonewtons para cima, tá? Então, é uma reação que deu para cima, então eu já coloco a unidade e coloco o sentido dela, ó, ela é para cima.
matei uma reação. Agora eu vou fazer a outra que é a vertical também. Então eu tenho que fazer o somatório das forças em Y, vou fazer em vermelho. Então aqui, ó. O somatório das forças em Y tem que ser igual a zero. A nossa convenção de sinal é tudo que está para cima positivo, tudo que está para baixo negativo. Então, ó, tem VA para cima positivo e VD para cima positivo. Então, o VA eu já sei, então vai ficar mais 285,36, está para cima, mais o VD, seria essas duas forças aqui, ó, SS, e o 180 para baixo, menos 180,5, tudo isso tem que ser igual a zero. Professor, por que o 239 não entra na conta? Porque ele está no eixo X. Ele não está no eixo vertical, então não entra em Y. Tá? Fazendo a continha aqui, ó, o VD, ele vai dar, ó, vai ficar 285,36 menos 180,5, vai dar aqui, ó, mais 104,86. Isso é igual a zero. Se eu passar para o outro lado, vai dar que o VD, ele deu um valor negativo de menos 104,86 quilonewtons. O que significa que ele deu um valor menos? Significa que ele está com o sentido trocado aqui, ó. Então, o sentido real dessa força VD, em vez dela ser assim, ela é para baixo. Tá? Então, o que eu faço? Eu apago aqui, ó, e vou colocar o sentido certo. O sentido certo, ele é um valor VD para baixo. Eu faço geralmente um asterisco aqui, ó. Eu mudei ele, tá vendo? Só para eu lembrar. Então, o VD, ele é um valor que deu para baixo. Eu faço o quê? Como eu mudei o vetor lá, eu coloco que o VD, ele deu mais 104,86 quilonewtons, agora com sentido certo, para baixo. Esse aqui é o segundo passo. Beleza. Sempre quando der a nossa incógnita ou a nossa reação de apoio com sinal negativo, quer dizer que eu adotei a relação errada, tá? Eu adotei que ele estava ao contrário. Isso eu fiz tudo certo, mas vocês estão conferindo comigo ali, né? Vai ficar mais 285. Tá tranquilo, né? Vai ficar... Deixa eu dar um confere aqui rapidinho. Horário, anti-horário, somei os dois, passei para o lado negativo, então aqui vai dar positivo. Aqui em Y, positivo, positivo. Fechou, tá? E agora eu vou fazer as reações em X, que falta a única que faltou. Fazer ela em preto. Então, o somatório das forças em X tem que ser igual a zero. As únicas forças que tem em X são, ó, HD e 239. Quem está para a esquerda é negativo, quem está para a direita é positivo. Então, vai ficar menos 239,5 menos HD, isso tem que ser igual a zero. Então, o HD, se eu jogar ele igual a zero, vai dar menos 239,5. De novo, deu negativo. O que significa o negativo? Significa que eu adotei propositalmente esse valor aqui errado. Então, eu vou apagar e vou colocar o sentido certo. O sentido certo seria para cá. Eu vou fazer um asterisco, porque eu mudei ele. Vou representar ele em preto. Daí agora eu mudo. O que eu faço? Como eu mudei o vetor lá, agora eu faço isso aqui
vai ser igual a 239,5 kilonewtons para cá. Matei o exercício. Tá? Então, eu tenho as minhas reações de apoio ali, com a representação de módulo, direção e sentido. Deixa eu ver no chat se ficou alguma dúvida. Estamos aqui. Vamos lá. Uma dúvida, pessoal? Do exercício? Entenderam o que é apoio? Entenderam a reação de equilíbrio? Tá tranquilo?